vence o inimigo, clama e fogo do céu desce, no meio da guerra, e se torna um campeão, porque sempre tem vitória, toca o joelho no chão. Tá no céu, porque fala Deus atende, fiel irmão jamais ofende, que crente é assim que tem que ser, quando tem o som de Deus, vem aqui pra receber a chuva de azeite vindo da igreja. Essa chuva jamais perde uma peleja, de Josué, de Moisés, de Elias, de Eliseu. Vamos aqui agora, também pra você e eu. Tem glória subindo, tem fogo no céu, tem glória caindo. O que acontece onde Deus está agindo? Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. É assim que acontece onde Deus está agindo. Aleluia. Do Deus vivo, onde Ele é glorificado, está ungido, o mistério é revelado. Conversar com Deus, como conversou Moisés, revela seus mistérios para quem vive aos seus pés. Sucesso lá no céu, porque fala Deus atende, segue firme e fiel, seu irmão jamais ofende. É assim o crente ungido, é assim que tem que ser. Quem não tem unção de Deus, vem aqui pra receber. Vai azeite, está caindo nesta igreja, quem se molha nessa chuva, jamais perde uma peleja. São de Josué, de Moisés, de Elias, Eliseu. Deus mandou aqui agora, também pra você e eu. Tem glória de brilho, tem fogo de fogo, tem fogo dentro. Onde Deus está agindo, onde Deus está agindo. Então receba, meu irmão, então receba. Chuva de azeite pra ti, irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Eu estou ungindo agora, meu irmão, então receba. Então receba, meu irmão, então receba. Eu estou de azeite, meu irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Agora, meu irmão, então receba. Aleluia. Glória a Deus. Quando o crente é ungido, o milagre acontece, ele vence o inimigo, clama e o fogo do céu desce, entra no meio da guerra e se torna um campeão, porque sempre tem vitória, porque dá o joelho no chão, tem acesso lá no céu, porque fala Deus atende, segue firme e fiel, seu irmão jamais ofende. É assim o crente ungido, é assim que tem que ser. Quem não tem unção de Deus, vem aqui pra receber chuva de azeite. Na peleja são de Josué, de Moisés, de Elias, Eliseu. Mandou aqui agora também pra você e eu. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. Desce onde Deus está agindo. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo.
Boa noite, Solange. Pai do Senhor, minha amada. Zero de desvivo, onde ele é glorificado. Está ungido, o mistério é revelado. Conversar com Deus, como conversou Moisés, pelos seus mistérios. Sucesso lá no céu, Deus atende. Segue firme e fiel, seu irmão jamais ofende. É assim um crente ungido, é assim que tem que ser. Quem não tem unção de Deus, vem aqui pra receber. De azeite está caindo nesta igreja. Quem se molha nesta chuva jamais perde uma peleja. Tão de Josué, de Moisés, de Elias, Eliseu. Deus mandou aqui agora, também pra você e eu. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. E acontece onde Deus está agindo. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. É assim que acontece, e Deus está agindo. Então receba, meu irmão, então receba. Irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Esta frente agora, meu irmão, então receba. Então receba, meu irmão, então receba. Esta chuva de azeite, meu irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Agora, meu irmão, então receba. Aleluia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Solange. Boa noite, Rosana Carmo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Derramar o seu poder, tudo hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar.
Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Seja bem-vindo, pastor Jorge Sheila Medeiro. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor em 2 Samuel, que fala sobre Davi comete um adultério e um homicídio. O chamado ao arrependimento. O chamado ao arrependimento. Davi comete um adultério e um homicídio. A Bíblia fala que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos, com ele a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Aleluia. E era esta mulher muito formosa à vista. À vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E dissera: porventura, não é esta a Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele deitou-se e se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, fê-lo saber Davi, e disse: pejada estou. Pejada estou. E vindo, pôs Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Não desceu à sua casa. Esse texto de Davi, aonde ele vai até o versículo, do capítulo 11, e ele vai até o 27, o versículo 27. É um texto bastante extenso, comprido, mas o que eu, resumindo esse texto tão longo, eu quero trazer que vem falando sobre o chamado ao arrependimento. Lá em Mateus 4,17, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O chamado de Jesus ao arrependimento é uma séria convocação a todos nós, tal como muitos dos fariseus do tempo de Jesus, também nós trememos diante da simples menção de nossa pecaminosidade, quanto mais quando somos instados a mudar nossos maus hábitos. E há poucos exemplos de genuíno arrependimento, mas o rei Davi é um deles. Então esse texto, ele fala sobre Davi, porque Davi, ele cometeu 2 tipos de pecado. Da insensatez do pecado ao pecado, Davi tomou uma série de decisões insensatas que o colocara diretamente no caminho da tentação. Primeiro, ele fugiu da responsabilidade de liderar suas tropas na batalha. Primeiro, ele fez isso. Segundo, ele permitiu que o fato de ver uma mulher tomando banho se transformasse em lascívia. Ao invés de se concentrar em suas responsabilidades diante de Deus e da nação, Davi estava concentrado em seus próprios prazeres proibidos. Aleluia, seus prazeres proibidos. Porque o texto diz que ele deixou de ir para a batalha e foi praticar coisas erradas perante os olhos de Deus. Primeiro, que ele foi se deitar com uma mulher que não era dele. E segundo, ele, além de cometer o adultério, ele mandou matar Urias, esposo da mulher a qual ele tinha se deitado. A mulher chamada Bete-seba. Aleluia. E a Bíblia diz ainda mais: os pensamentos provocados o leva à ação, e a ação pecaminosa leva às trágicas consequências. O caso de Davi com Bate-seba resulta na gravidez da mulher. No capítulo 11, do versículo 5, quando diz: a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Pejada estou. Aquela mulher estava grávida.
Boa noite, Gilvandete. Seja bem-vinda. Ao invés de se arrepender neste ponto, ele caminha para um pecado ainda maior, ao arranjar a morte de Urias, marido de Batseba. Aleluia. No versículo 11, disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá fica em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher. Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Aleluia. Porque aqui no versículo 6 do capítulo 11, diz: então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Como ia a guerra. Então, aqui diz o texto, ao invés de se arrepender neste ponto, ele caminha para um pecado ainda maior, ao arranjar a morte de Urias, marido de Batseba. Davi se casa com ela, mas justamente quando parecia que Davi havia se livrado de todos os vestígios de seu pecado, aparece o profeta Natã. Aparece o profeta Natã. A história que Natã conta a Davi ilustra claramente a enormidade do pecado do rei. O conto do pobre pastor desamparado e do homem rico e mal que recebe um convidado em sua casa e mexe com o senso de justiça de Davi. Natã deixou que a raiva de Davi crescesse grandemente, até que no calor de seu ódio, o profeta lhe diz: tu és este homem. Davi era um homem rico, que não apenas havia roubado o homem pobre, mas o assassinara. Davi não foi capaz de enterrar seu pecado num lugar tão fundo que ficasse longe dos olhos do Senhor e da justiça. Até mesmo o rei Davi precisaria colher trágicos frutos de suas ações malignas, porque foi grande o preço que ele pagou por este erro, pelo pecado, pelo homicídio. Pelo homicídio. O Senhor cobrou de Davi. E quem pagou foi com a vida daquela criança, que foi um ato que foi feito num ato de adultério.
Do arrependimento à justiça, deve ter havido um silêncio sepulcral no palácio quando Natã acabou de falar. Davi se viu diante de um momento de decisão, resistir ao arrepender-se. A reação de Davi nos dá uma pista da razão pela qual Deus o chamou de o varão conforme o meu coração. Ele admitiu livremente seu pecado, pediu perdão. No Salmo 51, quando a gente lê aquele salmo que resista, que Davi pede até que não retire dele o Espírito Santo da vida dele. Aleluia. Registra a oração no Salmo 51 de arrependimento de Davi. O rei derrama a sua alma, partida diante do Senhor, e pediu que Deus o restaurasse. Genuinamente, seus apelos de misericórdia foram expressos através de claros sinais de arrependimento genuíno, afastamento dos caminhos pecaminosos. E é um modelo de genuíno arrependimento, confissão do pecado, pedido de perdão a Deus. É uma oração pedindo poder para mudar seus caminhos. Por isso que Jesus, ele falou no capítulo 4, 17, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, ele está voltando. Ele deixou essa palavra: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia! O chamado de Jesus ao arrependimento é uma séria convocação a todos nós. O Senhor, ele nos chama, ele nos convida ao arrependimento. Nos arrepender de tudo que a gente faz de errado. Aleluia! Ele chama o pecador ao arrependimento, para que venha se arrepender dos seus pecados. E a palavra do Senhor diz que pelo fato de Davi ter concordado com o julgamento de Deus e assumindo a responsabilidade pelos seus pecados, ele não desenvolveu o hábito de sucumbir à tentação. Foi só aquela vez que ele pecou, errou, mas ele se arrependeu. Aleluia. Nós não vemos lutando com o mesmo pecado. Nós não o vemos lutando com o mesmo pecado várias vezes. Precisamos seguir o exemplo de Davi, aprendendo a nos arrepender dos nossos pecados no exato momento em que Deus os revela a nós. Através do arrependimento, da fé em Deus, podemos ter o poder de Deus para quebrar o círculo vicioso do pecado e assim experimentar o verdadeiro perdão. Foi o que aconteceu com Davi, porque ele se arrependeu, ele praticou seus erros, seu adultério,
mandou matar o marido da mulher, mas ele voltou atrás. Mas ele pagou um alto preço. Aquela criança, ela morreu. Ela morreu. E no Salmo 51, quando Davi ele confessa o seu pecado, ele suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor Jesus, ele está com seus braços abertos para perdoar pecado, para abraçar aquele que se arrepender dos seus pecados. Quando ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa foi a confissão de Davi, pedindo ao Senhor, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele era consciente dos erros, do que ele tinha praticado. E ele ali estava se humilhando diante do Senhor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão. Quando ele disse, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço, ele estava dizendo para Deus, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Ele estava ali fazendo aquela oração de confissão, se arrependendo, pedindo a Deus que o perdoasse. E Deus viu nele a sinceridade. Por isso que lá, aleluia, lá em Atos 13, 22, Atos 13, 22, a Bíblia diz que, e quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará todas as minhas vontades. Então aqui, a Bíblia está dizendo que Davi era um varão conforme ao coração de Deus. Então aqui, quando ele diz aqui no Salmo 51, que ele diz, purifica-me como ísopo, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aqui estava havendo um arrependimento da alma, do coração de Davi.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Davi, depois de ter cometido esse adultério, este homicídio, ele se arrepende dos seus erros. É isso que o Senhor ele quer de nós, arrependimento. Fruto de arrependimento, se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor, ele é galardoador, perdoador de pecado. O Senhor, ele perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem, daquele que vem a ele. Ele de maneira nenhuma ele lança fora. Houve arrependimento, o Senhor perdoa. Que Deus o abençoe com esta palavra nesta noite. No nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando o crente é ungido, o milagre acontece. Ele vence o inimigo, clama o fogo do céu desce. Entra no meio da guerra e se torna um campeão. Que vem de vitória, quem rouba o joelho no chão. Lá no céu, porque fala, Deus atende. Essa não é fiel, jamais anda se ofende. Assim que o crente ungido, é assim que descobrir. Quem não tem unção de Deus, vem aqui pra receber uma chuva de azeite. Está caindo nesta igreja, quem se molha nessa chuva, jamais perde uma peleja. São de Josué, de Moisés, de Elias, Eliseu. Manda aqui agora, também pra você e eu. Se não tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. O que acontece onde Deus está agindo? Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. É assim que acontece onde Deus está agindo. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mistério do Deus vivo, onde Ele é glorificado. Ele está ungido, o mistério é revelado. Conversar com Deus, como conversou Moisés. Revela seus mistérios para quem vive aos seus pés. Tem acesso lá no céu, porque fala, Deus atende. Segue firme e fiel, seu irmão jamais ofende. É assim o crente ungido, é assim que tem que ser. Quem não tem unção de Deus, vem aqui para receber. Lá de azeite, está caindo nesta igreja. Na chuva, jamais perde uma peleja. São de Josué, de Moisés, de Elias, Eliseu. Deus mandou aqui agora, também pra você e eu. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. Assim que acontece onde Deus está agindo. Tem glória subindo, tem poder de Deus, tem fogo caindo. É assim que acontece onde Deus está agindo. Então receba, meu irmão, então receba. Vai de azeite pra te ungir, irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Esta chuva de agora, meu irmão, então receba. Então receba, meu irmão, então receba. Chuva de azeite pra te ungir, irmão, receba. Então receba, meu irmão, então receba. Está mandando agora, meu irmão, então receba. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar.